Fala galera, estamos de volta aqui para mais uma gravação do podcast Fora da Caixa com meu parceiro Daniel Gomes, Cafures Esmeras. É isso. Vários adjetivos aí. Hoje uma convidada mais que especial, né, para a gente encerrar o ano de 2025 com chave de ouro. Estamos falando da Juliana Soares Machado, coautora do livro Quebrando Limites. E aí, Ju, tudo certo? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite aí. Para nós uma honra, na verdade, a gente tem um debate de convidados aqui, eu e o Daniel, a gente fala muito dos próximos passos, na verdade, do podcast, quem que a gente chama, qual que é o perfil, enfim, a gente não tem um grupo fechado para selecionar e falar, pô, vai ser esse, mas quando a gente tem uma mulher negra podendo vir aqui falar de negócios, poder falar de carreira, para nós é muito importante por vários motivos que a gente vai debater durante essa noite, tá? Fala um pouco pra gente do livro, Juliana. Bacana. O livro, ele é um projeto do Grupo Mulheres do Brasil. Esse grupo ele é voltado para várias frentes, violência doméstica, saúde, e também tem o grupo de igualdade racial. Dentro desse grupo, ele trabalha vários pilares, e um projeto bacana que esse comitê tem é um programa chamado Aceleradora de Carreiras para Mulheres Negras. Então, eu participei da 14ª edição, que foi em 2024. E aí, através desse programa, a gente ficou um final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo, trabalhando várias frentes, se desenvolvendo em vários aspectos, tanto profissionais quanto pessoais, olhando um pouquinho para a ancestralidade, olhando um pouquinho também em relação à carreira, a desenvolvimento de skills, né? E aí, através do programa, eu participei de um processo de mentoria. Depois desse programa, desse processo que a gente tem no final de semana, a gente vai para uma mentoria individual. A minha mentora, ela é uma CFO da Gympass, da Well Hub. Eu fiz várias sessões individuais Negra com também? ela. Não? O programa, ele pega pessoas potentes do mercado. O programa tem diversos patrocinadores, grandes empresas. E aí essas grandes empresas colocam também os seus diretores, funcionários de alta liderança para trabalhar como mentor. Tem pessoas também que se candidatam para ser mentores. E aí eles fazem um match com a pessoa que está participando do programa com a área do mentor, né? Do mentor que se dispôs ali a trabalhar com a pessoa. Daí, depois desse processo de mentoria, eu fui promovida no trabalho. Eu era analista sênior. E daí eu virei coordenadora. E daí eu fui convidada para participar do livro. Então, o livro conta um pouquinho do projeto, do programa, e ele traz um pouco das histórias. Nesse livro, a gente tem 30 coautoras, né? E aí cada um fala um pouquinho da sua história de vida, de carreira, como o programa ajudou, de que forma avançou, para que outras pessoas consigam se inspirar, né? Pessoas negras consigam se inspirar nas histórias. Saiba que é difícil, mas a gente consegue, né? E também para que empresas, pessoas que possam patrocinar, participar do programa, apoiem a nossa causa. Esse grupo Mulheres do Brasil, você falou que ele foi fundado ou liderado pela Luísa Trajano. Sensacional, muito bom. A história é muito bacana. Há muitos anos atrás, ela foi convidada para ir para Brasília para discutir algumas questões, né, voltadas para a área social. Ela convidou 40 amigas, pessoas próximas dela, para ir para Brasília. E aí foi super legal, elas conseguiram diversas melhorias, né? E aí criaram esse grupo chamado Mulheres do Brasil. Hoje conta com mais de 120 mil mulheres. No mundo? No mundo. Porra, expandiu. A Luísa, vamos ser sinceros, né? Ela é um ser iluminado e diferente, né? Totalmente fora da curva. Totalmente fora da curva, né? E aí, através desse grupo, eles trabalham em diversas frentes, violência contra a mulher, saúde da população negra. Aí tem o Comitê de Igualdade, tem várias palestras, grupos de apoio, rodas de conversa. São várias frentes, né? E aí, através desses trabalhos, desses pilares, para desenvolver, né, pessoas. E aí tem um trabalho social muito bacana. Show, muito bom. Aqui são 30, então é um livro colaborativo, né? Cada uma contando um pouco da sua trajetória pessoal e profissional, certo? Isso mesmo. E todas as mulheres que trabalham no mercado. Sim. No mercado
Algumas são empreendedoras, mas todas mulheres negras que participaram do programa de aceleração. E esse programa você conseguiu ver já essas evoluções a partir do programa também. Sim. E isso também somado ao seu próprio gabarito que você já tinha, né? Mas dá uma validação, né, pro conhecimento e expande negócios, né? Sim. Eu aprendi muitas coisas através do programa. A gente tem uma imersão, assim, super bacana de chorar, de Imagina. ser contagiante, de ter um momento de alegria, diversão, de choro. Uma reflexão sobre nós como pessoas, como seres humanos. Entendendo também no mercado coisas que acontecem na nossa trajetória, a gente não entendia. E, na verdade, assim, através do programa eu me descobri negra, porque eu não sabia que eu era uma pessoa negra. Foi muito engraçado, né? Eu descobri depois dos 30 também, você acredita? Eu achava que eu era moreno, tipo aquela... Moreno. Negro, eu sou moreno. Puta, é foda. E olha que, tipo assim, ali na adolescência tinha o Daniel que, tipo, lia muito, né, que a Forci foi de ler ali, e cantava rap. Então, mesmo eu tendo, pra você ver como que é difícil, assim, nessa parada, porque mesmo eu tendo um exemplo que me despertava um pouco mais a parte de conceito, de entendimento, mesmo assim, eu só depois de uma porrada, numa empresa também, com 30 anos, que eu entendi, assim, o negócio. Eu falo que é um chá revelação. Boa, Fiz um chá boa. revelação. Essa expressão é Você sensacional. é negra. E assim, eu não entendia por que algumas coisas aconteciam comigo no mercado. Por que não? Também. Por que eu não? Coisas que não andavam. Nossa, Se eu cara. sou competente, se eu tô te entregando, por que Mas o não? plano dessa galera também, pra fazer a gente não enxergar, o plano deles é muito bom. A gente tem que bater palma, entre aspas, que o plano deles é muito bom. Né? Até as expressões que eles usam pra fazer a gente se sentir mal, tipo mimimi. Né? Então essas expressões vão fazendo a gente ficar distante da realidade também. É um plano deles, né? Isso... Ou, por exemplo, assim, não é o momento, não, porque o mercado, não, porque a crise, não, porque... Sempre tem um porquê. Sempre. Tem um... Esse porquê, a maioria das vezes, é uma desculpa, né? Porque, olha, de verdade, assim, Juliana, eu olhava os caras que não tem o perfil que a gente tem, e eles conseguindo subir degraus ali, que eu olhava assim, eu falava, cara, mas não é possível um negócio desse. Porque eu tô fazendo uma coisa muito errada, né? Aí depois que eu entendi também o porquê, né? Eu falo que foi um chá de revelação, porque eu não me enxergava negra. Eu sou filha de um baiano, um pai negro, né? E aí a minha mãe é branca, eu cresci com a minha mãe. Então eu não tinha referência do que é ser branco, ser negro. Eu só vivia, né? Eu não entendia que existia essa diferença, né? De que... meus filhos inicialmente falavam, não, mãe, você não é negra, você é morena. E aí até quando eu comecei a me identificar como uma pessoa negra, não porque eu sou uma pessoa negra. Choca, né? Até Choca, eles, pares, não, mãe, mas vezes. você não é uma pessoa negra. Como se negro fosse ser uma coisa Isso é ruim. né? Falei, não, mas não é ruim ser negro, eu não sou morena, não existe moreno. Né? Eu sou uma pessoa negra. E eles ficavam chocados. Não, você não é. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu quero me reconhecer, eu quero olhar pra minha história, né, dos meus ancestrais, da minha família. Eu sou uma pessoa negra. E aí conviveram minha mãe, a criação da minha mãe branca, enfim. É uma coisa que eu acho que a gente vai tomando consciência ao longo dos anos, né? Esse bagulho é muito louco, porque essa história sua de mãe e de pai, ela linka um pouco com a minha também. Porque eu também sou filho de pai negro e de pele preta, de fato, assim, e minha mãe, e ambos baianos. Minha mãe, ela tem a pele branca, mas ela é filha de pai preto e de mãe branca, tipo essa miscigenação brasileira. Só que às vezes a gente vê pelo tom de pele, e eu acho que pelo lance do hip hop também, de eu ter acesso ao hip hop mais cedo, eu tive esse início de um letramento racial, vamos dizer assim, mais cedo. E pelo comportamento, talvez por ser homem, e também pelo poder público da segurança pública de São Paulo. Né, de ser parado pela polícia mais vezes. Poder sair com RG, sem RG. Exatamente. Aí então eu acho que a gente aprendeu e entendeu, eu enquanto homem, mais pela base do choque também, né? E por conta do hip hop. E aí, por conta do hip hop também, eu aprendi a me portar melhor, a me defender melhor. Né?
quanto a isso, quanto a algum tipo de agressão racista ou algum olhar atravessado ou alguma coisa, e também a não me colocar em supostas situações onde eu seria uma vítima desse racismo. Então é um bagulho muito louco. Mas eu aprendi um pouco mais cedo, é coisa que o Thiago falou. E aí também tem esse lance, tipo assim, se você não é preto, você não tá nem aqui nem lá, você fica nesse meio dessa confusão do colorismo também, né? Também tem esse lance, né? Que a gente aqui em São Paulo, a gente é preto. Agora você vai pisar em qualquer país da África, os caras falam que você como branco, mas eu não tô lá. Eu tô aqui, então eu vivo supostamente dentro do contexto de São Paulo, né? Na maior parte do tempo. E aí esse lance do trabalho, de você conseguir evoluir dentro do trabalho, e quando você entende que você não evoluiu por conta desse link racial que eles lá têm muito mais claro na cabeça deles, aí já, e agora? Como é que eu tô preparado? Não estava preparado? Eu tomei um banho de água fria? Como é que é? E daqui para frente? Né? Porque às vezes você vê gente branca passando na frente muito mais rápido e com muito menos qualidade. Isso aí eu acho que... Eu acho que sim, às vezes não é nem uma questão puramente racial, que te olhem e falam, não. Eu acho que é muito mais sensível, de viés inconsciente, de talvez olhar pra vocês e falar, da onde você veio, você já tá ganhando. Puta, isso é muito isso real. Pra você não precisa... Mas eu vou te falar, Juliana. Eles que limitam, né? Eu vou te falar que forma. não precisa nem falar, eu vejo no olhar das pessoas. Isso daí que você falou, tipo assim, ó, cara, eu acho que aqui tá bom. Isso eu vejo no olhar. Você não precisa nem me falar. Porque assim, você não vai falar nos dias de hoje, né? Porque hoje a gente tá muito mais preparado. Mas olhando assim o mercado de trabalho, nem precisa me falar. É muito, eu acho que até inconsciente das pessoas. Também. Eu acho que elas vivem num mundo paralelo, né, assim, Mas será que a gente também não está se iludindo, Juliana? Será que nós, assim, a gente também não está se iludindo, achando que o cara que tem o privilégio, certo? E aí ele tem a vantagem do privilégio. Ele vai deixar o privilégio dele de lado para você se sair bem? Será que eu não sei, talvez a gente também precisava repensar um pouco nisso. Mas como a gente nunca teve, talvez, na condição de privilegiado, não dá pra fazer essa comparação, tipo, tão palpável, né? Aí fica nessa questão. Não, mas essa minha dúvida, na verdade, Esmera, ela tem a ver... O único privilégio do cara preto de quebrada, assim, supostamente dentro da quebrada, que eu falo assim, o cara, supostamente, ele... O único privilégio, olha que absurdo. Supostamente o cara não precisa ter um seguro no carro. Esse cara da favela lá, ninguém precisa roubar, não precisa de seguro pra quê? O cara, se roubar, conhece todo mundo. Você pode ver, às vezes, um amigo seu, gente boa, que estuda, que às vezes, o cara era branco, tal, filho de não sei de quem, veio morar no bairro, que a gente tinha muito disso. Aí deu uma confusão lá, aí roubaram o carro. Aí o cara vai de quem? Vamos no cara ali que mora nele. Ele deve saber. Mano, deve saber o quê, mano? Se liga, né? Não é porque eu não sabe de nada. Tipo, supostamente, na cabeça de alguns, o privilégio nosso é só isso aí. Não põe seguro no carro, que o carro deles ninguém rouba. Porque eles conhecem todos os malandros. Mas a minha dúvida que eu tô falando assim, né, é tipo assim, eu acho que é uma coisa natural. Quem que tem um privilégio, que tem o poder, porque esse privilégio traz mais o quê? Mais dinheiro. Todo mundo quer mais dinheiro, certo? Eu vou deixar de ter mais dinheiro para você entrar? Qual que é o sentido disso? Eu acho que a gente que está se iludindo demais também. A gente vai ter que buscar nossos caminhos. Mas por isso que nós não está esperando também, tem isso, né? Não é esperando, mas o caminho que a gente está indo, será que não teria outro? Sei lá, a gente repensar também. Às vezes a gente tá dando porrada em ponta de faca, velho. Entendeu? É mais nesse sentido. A gente, eu até acho, sendo muito sincero, eu já falei isso, me chamaram de louco algumas vezes. Eu falei, cara, na minha opinião, a questão de preconceito é tão fácil de resolver. Como assim? Para mim tá tudo no consumismo, velho. Tudo no consumismo. Qualquer empresa que vamos 98%, se não me engano, precisa olhar os dados com mais respeito, mas até onde eu vejo assim, 98% das grandes empresas, todo CEO é branco, certo? Mas a empresa que ele trabalha, que ele lidera, precisa do consumismo negro. E se a gente parasse de consumir um pouco e começasse a consumir o nosso? Entendeu? Mas qual é o nosso que está então, produzindo? Isso que é foda. A gente qual é o nosso que tem as Exato, a cadeia de produção a gente não é dona, né? Não tem como. A gente não é dona. Por isso que tem até uns negão aí também vacilando, achando que tá no meio do jogo porque tá faturando dinheiro. Certo? Fica até o recado. E você, às vezes, você só tá sendo só parte do meio do jogo ali. Mas você não é dono da cadeia de produção. E aquela Tem que pessoa ficar também ligeiro. que acendeu, que é negro, ele quer consumir, ele quer estar consumindo coisas de pessoas brancas, porque ele quer
ter um pertencimento Tal. que ele não vai ter, mas que ele acha Ele que acha com que vai dinheiro ter. ele vai Mas tem ter. vários, assim. Não, Mas isso entendo. não vai acontecer. Inclusive tem um livro chamado Coisa de Rico, do acho que é Michel. Sensacional. Eu vi uma entrevista dele, ele falou, eu estava nesses ambientes, mas as pessoas sempre me deixavam claro que eu não pertencia. Esse cara, ele É, tá ele sendo foi- ele estudou, né? ele tá sendo bastante importante pra gente, hein, velho. Ele esclareceu muitas coisas, você esclareceu lá, Claudio. É uma pesquisa muito interessante, né? Que são 15 anos de pesquisa. Dos comportamentos, né? Ele fala sobre Outra comportamentos coisa de super rico. interessante que ele falou é, por mais que as pessoas negras acessassem esse nível de muito rico, de ser muito rico, o sistema mudava de alguma forma Isso eu para vi. que ele voltasse Isso eu vi. ao patamar de só rico, não super rico. Eu falei, gente, A máquina por isso lá que eu falei, não para, existe, né? é por isso que eu falei, existe um plano. Então, a máquina não É, para de organizar, chegou até aqui porque a gente falhou em algum momento. Agora vamos mudar a regrinha daqui para ele vai voltar umas 2 casinhas para trás. Ainda o louco assim, não é que a gente vai querer ser, que parece que a gente não quer que o negro tenha dinheiro ou muito. Às vezes pode parecer isso, mas não tem nada a ver. É só a pessoa também conseguir ascender socialmente, tudo mais, nessa questão financeira, para sair do sufoco, porque ninguém quer estar no sufoco. E a gente também não é obrigado a pessoa que saiu desse sufoco ter a mesma noção racial que a gente ainda tem hoje. A obrigação não. Não tem obrigação, mas esse lance de você conseguir chegar em um nível e você pensar que você pertence àquilo ali, é um sonho talvez, né? Tá falando, o problema era dinheiro, agora eu tenho, mas aí os outros às vezes fazem questão de esfregar que tipo, tem muitas vezes mais do que o que você tem e que você tá ali sendo tolerado, né? Você tem dinheiro, você consome. Mas acho que coisas mais a fundo assim, a gente pra acessar vai ser muito difícil. acho que a pessoa minimamente consciente, ela devia fazer 2 cursos. Um era um de letramento racial, tentar procurar palestras, livros, cursos. E outro também, além do letramento, é o curso de viés inconscientes. Porque às vezes a pessoa lidar com aquela outra, para ela é tão natural aquela posição, que ela não enxerga o outro. Inclusive, uma vez, eu participo da Hamburgada do Bem, que é um projeto social que faz uma hamburgada um dia específico para crianças em situação de vulnerabilidade. E daí tem um dia inteiro, assim, de brincadeira, aí você escolhe onde você quer ficar. Se quer ficar na cozinha, se você quer ficar na brincadeira. Tem várias frentes, né? E aí eu comprei uma camiseta escrito Enxergue o Outro, desse projeto. E aí uma vez no corporativo, né, sentei com uma pessoa e eu tenho uma tatuagem no braço há anos. E aí tava lá a mensagem, né, Enxergue o Outro. Aí a pessoa, nossa, você fez uma tatuagem? Falei, é uma mensagem subliminar, né? Eu mandei sem querer. E eu falei, nossa, a pessoa não me percebe, ela não me nota. Então, essa Eu achei muito invisibilidade assim. E eu acho que é isso. Às vezes a pessoa vive num viés ali de, sei lá, talvez machismo, de racismo, que ela não, né, que ela não nota. Ou por falta de consciência, ou por ter, né, embranquecido, ou por ser muito fora da realidade, ser uma pessoa de muito privilégio e não entender que algumas falas são inadequadas, né? Alguns comportamentos de reconhecer pessoas, né? Acho isso importante. Sim. Eu ia te perguntar, né, você trabalhando na área do mercado, para você dividir com a gente, falar para a gente aí as suas formações, a área que você atua, a empresa, se você puder também dividir isso, e como que você teve essa saga de ir para esse caminho, assim, porque é um caminho que a gente às vezes não é muito comum, pelo menos para mim, conhecer pessoas que trabalham nessa área do mercado, mulheres negras, assim, eu não me lembro agora de outra referência rápida assim. Eu vim de uma família carente, né? Morava em Carapicuíba. Meu pai, aos 8 anos, ele cometeu suicídio. Então, por isso que eu não tive a referência do pai negro, porque minha mãe criou 3 filhos, né? Então, eu não tinha essa referência. E aí, eu morei uma época em Carapicuíba, depois eu fui para Osasco, e depois, para ficar mais próximo da família da minha mãe, a gente foi morar na Brasilândia. E aí, através dessa vivência que eu tinha nesse local, eu tinha muitas referências do que eu não queria. Então, sempre ao meu redor, eu estudava em escola pública, super precária,
eu via famílias passando dificuldade, eu morava numa rua que não era asfaltada, às vezes tinha violência, tiroteio. Então, assim, eu vivi num lugar que tudo que eu olhava, eu falava que no futuro eu não queria. Então, sempre a minha motivação foi, não quero, não quero, não quero. E aí, através disso, aos mais ou menos 15, 16 anos, eu comecei a fazer um curso para ser menor aprendiz, para me capacitar. Eu fiz 4 meses de curso, andando quase 15 quilômetros a pé para fazer esse curso, todos os dias. Tinha uma nomenclatura do... Chama ESPRO, Tá. Ensino Social Profissionalizante. Então, você faz uma entrevista, depois, se você passa, você vai para Era um projeto treinamento. social. Era um projeto social. Sensacional. E daí você faz português, matemática, suporte administrativo, RH, para ter minimamente ali Legal. uma base para você ir para o mercado. Depois disso, eles te mandam para um telemarketing, você tem uma experiência ali, e depois você vai para o mercado. E aí, grandes empresas também, elas contratam menores aprendizes através dessa empresa, e aí você vai para o mercado, né? E aí eu comecei ali aos 16 e pouquinho, e aí trabalhando e estudando, depois eu comecei a faculdade aos 17. A faculdade foi interessante porque eu também não tinha condição, e daí eu descobri o movimento do Sem Terra, né? Eu não falo muito de... Era um puta projeto na época, né? Eu não falo de política, mas assim, incentivos sociais foi o que mudou a minha vida, a minha história, né? Se não fosse isso, eu não estaria onde estou hoje, né? E aí, através do Movimento Sem Terra, eu fazia faculdade de administração. Eu entrei aos 17, aos 21 eu me formei. Eu morava ainda na Brasilândia e fazia faculdade na Vila Maria. Então, assim, eu chegava 1h da manhã, 1h30 da manhã. É Zona Norte, mas extremo. Trecho da marginal, de uma ponta até a outra, Uma ponta até a rolê. outra. E daí, fiz a faculdade, depois eu me transferi, porque eu fui conseguindo fazer outros estágios em outras empresas. E aí eu fui escalando, e aí eu consegui mudar e ir para uma faculdade mais perto, né? Continuei fazendo faculdade na Uninove e fui para a unidade de Barra Funda. Daí eu consegui me formar, daí continuei trabalhando como estagiária, tudo mais. E aí ali eu consegui, de forma até que rápida, assim, consegui ascender. Aí fui assistente, fui analista, sempre trabalhei em empresas multinacionais. E daí fui escalando, né? Me formando. Trabalhei uma época também na Odebrecht. Para entrar na Odebrecht, eu tive que retornar algumas casas, né? Eu trabalhava como analista sênior já na área fiscal. E aí, né, infelizmente, eu voltei de licença maternidade um mês antes da minha licença acabar, porque a empresa tinha uma demanda específica, a pessoa pediu demissão, e aí não tinha ninguém para ajudar. E aí eu deixei meu filho lá com 3 meses e fui trabalhar. E aí voltei e tudo mais. E aí, 3, 4 meses depois que eu consegui estruturar a empresa de volta e tal, a empresa foi contratando outras pessoas e um belo dia me chamaram e falaram que ia ser promovida, que iam me dar um cargo de supervisão. E aí, 2, 3 semanas depois, eu fui demitida. Do nada. Do nada, assim. Eu voltei antes. Eu tinha um bebê pequeno, às vezes eu saía do trabalho 2, 3 horas da manhã, porque tinha várias pessoas que tinham saído da empresa, e daí eram muitas coisas para resolver, eu tinha muito tempo de casa e sabia várias áreas ali. Daí eu fiquei, nossa, como assim, né? Sobrecarregada e ainda assim passou por isso aí, digamos assim. E aí, um tempo depois, assim, eu falei, vou aproveitar que eu, né, já fui desligada, curtir um pouco com meu filho, eu fiquei uns 3, 4 meses com ele. E daí eu fui procurar, e aí eu consegui um trabalho na Odebrecht. Eu era temporária, falei, tudo bem, né, é uma grande empresa. Falei, eu tô entrando meio pela porta dos fundos, como temporária, mas falei, eu vou mostrar meu trabalho e vai dar certo. Aí pouquinho depois que eu entrei, na verdade foi interessante porque nos primeiros dias, assim, a minha gerente falou, nossa, você trabalha muito bem. No primeiro dia eu já fiz hora extra, porque eu já consegui entender ali o trabalho. E aí, depois, 2, 3 meses depois, eu já estava fazendo atividades diferentes do time, que eram muitas pessoas, né? Tinham mais de 100 pessoas na área financeira. Então, eu já estava fazendo ali umas atividades de fechamento. E aí, fui né, mostrando o meu trabalho.
E aí, com 4, 5 meses ali, eu já, antes do prazo ali de 6 meses, eu já fui promovida para se tornar uma funcionária do Odebrecht. E aí eu descobri que eu estava grávida. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Né? Tinha um bebê pequeno. Daí foi super engraçado. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Daí até arrumei minhas coisas, assim, pessoais no escritório. Eu falei, Não vai dar. não vai dar, né? Aí eu fui contar pra minha gerente e ela falou assim, não, imagina, a gente não vai interromper seu processo. Foi uma pessoa muito bacana. Ela, não, a gente não vai interromper esse processo, pode ficar tranquila. Porque você era nova lá, né? Eu Então, era temporária, então assim, a empresa não tinha nenhuma obrigação legal, né? Aí eu falei, não vou vou contar e já sei qual é o caminho, né? Caminho da rua. Se a outra, que era tudo, que não era no regime de temporário, fez o que fez, imagina, né? Se eu era uma exato. referência dentro da empresa, 4 anos, desenvolvendo trabalho, era importante eu, né? Fui convidada a me retirar do nada, assim. Que eu acho que é um problema que as mulheres, após a gestação, naturalmente passam, né? Mas você acha que tá mudando um pouco, Juliana? Eu sinto que tá. Olha, eu ainda acho que não. É. Infelizmente, eu acho que não como eu gostaria. Ah, sim, mas você acha que não houve nenhuma evolução? Caminhando a passos pequenos, digamos assim. Daí eu contei pra ela falou, não, tá tudo certo, você é excelente, fora da curva, assim, pode ficar tranquila. E foi super bacana, eu trabalhei muito grávida, nossa, saía 2, 3, 4 horas da manhã, entregando fechamento. Tinha um trabalho diferenciado lá de conciliação, porque estava estruturando. Daí, às vezes, 2, 3, 4 horas da manhã, ia pra casa, em Santo Amaro, aí batia, voltava. Você era da Zona Norte, né? Tava morando na Zona Norte. Aí chegava em casa, daqui a pouco já tinha que sair de novo. E foi aquela coisa. Mas assim, foi bacana, foi uma experiência bacana. E aí depois dali, eu fui trabalhar numa empresa austríaca. Infelizmente, né, o Odebrecht passou por vários problemas lá em 2016, né? Por conta da Lava Jato, por conta da situação dentro da empresa. E foi, assim, um golpe duro, né? Porque todo mundo achava que não, assim, é um absurdo, isso não está acontecendo aqui. A cultura era muito forte, era muito unido, espírito de servir, uma cultura muito forte. Então, assim, todo mundo foi meio pego de surpresa e daqui a pouco, aos poucos, as pessoas foram sendo desligadas, né? 20 aqui, 30 ali. O problema foi grande, né? E aí, daqui a pouco, a minha vez chegou. Infelizmente. Mas foi assim, pra mim, acho que foi uma virada de chave. Né? Eu queria muito sair da Brasilândia. E aí, nessa época que eu ainda trabalhava lá, eu fui numa feira de imóveis, daí vi um imóvel super bacana. Eu falei, nossa, eu quero morar aqui. Aí eu e meu esposo, a gente fez o processo da Caixa lá para tentar aprovação de crédito para comprar um apartamento que era do Odebrecht. E aí eu não consegui. Aí eu falei, trabalhando lá, a ficha não foi aprovada. Eu falei, tá bom, né? Não é para ser. Daí, enfim, depois de um ano que eu saí da Odebrecht, daí eu fui 15 dias, né? Eu já estava empregada. Como eu trabalhei numa empresa que era de terceirização, então assim, eu tenho muitos contatos, né? Então, rapidamente a pessoa sabia que eu estava disponível, já ligou e falou assim, não, vem aqui trabalhar comigo e tal. E aí, em 15 dias, eu estava recolocada. E aí, foi nessa empresa que eu comecei sou da área financeira, né? Comecei na área fiscal, contabilidade, depois fui para a área financeira 100%. E aí, nessa empresa, eu comecei a apoiar o CFO e tal. Tinha algumas demandas de RH que eram complicadas para ele. Então, eu fui absorvendo. E eu acho que isso é o mais importante em termos de carreira corporativa, é você aprender o máximo que você puder. Também acho. Mesmo não sendo reconhecido, porque conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Exatamente. E aí você vai levar para onde for. Então, assim, me passaram isso aqui, não é da minha área. Aprenda tudo que você puder aprender. Essa sua expressão me lembrou um pouco da palestra do Murilo Gun, que ele fala assim, ele dá um toque, né, para as pessoas terem um pouquinho do cinto do Batman, né? Porque o Batman, ele não é aquele cara que ele tem um superpoder como tem os outros, mas ele sabe fazer um pouquinho de cada coisa, assim, né? Então, eu acredito nesse caminho também. Tava na área financeira, daqui a pouco eu tava fazendo gestão do RH, ia para audiência no Rio de Janeiro como preposta da empresa, representando a empresa. E aí uma vez eu virei para advogada, eu falei, doutora, como eu aprendo direito sem fazer direito? Ela, Ju, vai fazer uma pós-graduação em direito trabalhista.
Falei, bacana. Ela me indicou o nome, né, de uma escola de direito, chamada Escola Paulista de Direito, EPD. E lá foi uma escola, né? Aprendi muita coisa, a maioria dos professores são juízes, desembargadores. Então aí me deu uma bagagem, uma estrutura para saber o que eu estava fazendo ali, porque a gente não pode só pegar e apoiar sem saber o que está fazendo, né? Tecnicamente a gente tem que se preparar, tem que aprender, não só sair absorvendo, né? E aí eu fiz a pós-graduação, e aí nesta empresa foi muito bacana que 1 ano depois que eu saí do Odebrecht, apareceu o apartamento lá de novo, falei, vamos tentar agora, né? Por que não, né? Foi por que não, né? E daí a gente fez o processo e aí Deu deu tudo certo. E uma história bacana, assim, que pra mim ficou muito marcada, assim, na minha história, é que a gente precisava assinar o contrato de compra. E aí eu tive que voltar no Odebrecht, no escritório onde eu trabalhava. Então, um prédio com 24 Você já tinha saído? andares. Já tinha saído. 1 ano depois que eu tinha saído. Um prédio maravilhoso, 20 e poucos andares. É o Marginal Pinheiros? Exato. Ah, isso é maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Daí eu falei, nossa, de volta aqui, né? Daqui a pouco, é no 18º. Nem lembro andar direito. Eu falei, tá, vamos lá. Eu e meu marido. Daqui a pouco a pessoa do pós-venda me colocou numa sala, assim, o andar era gigante, tinham várias salas de reunião. E aí me colocaram na sala que eu fui demitida. Nossa. Eu virei pra pessoa, falei, do pós-venda, eu falei assim, Gente. tinha outra Essa sala? sala aqui? Não, eu falei, tinha outra sala? Ai, me Caramba. desculpa, uma sala pequena, né? Eu falei, não, imagina, não por isso. Eu falei, há 1 ano atrás eu tava sendo demitida nessa Mas sala. olha que giro de mundo, né? Aí eu falei, que poderoso, né? É, também. Pô, me demitiram forte, aqui né? e aqui eu tô... Nossa. E assim, a cultura era tão forte que eu acho que eu chorei umas 3 semanas. Caraca. Quando, assim, Concretizou ali, deu quando eu certo. sabia, quando eu soube que eu ia ser demitida. Porque a cultura é muito forte, as pessoas queriam sair aposentadas de lá, né? É muito forte e é muito bacana se trabalhar numa empresa que tem esse clima, né? Essa energia. Eu tenho colegas que eu guardo no coração que continuam trabalhando lá, uma empresa muito bacana. E eles amam estar lá por conta dessa cultura, desse clima. E se não fosse por isso, eu também, né? Podia, talvez eu estivesse lá. E para mim foi a melhor coisa, porque indo para o mercado, eu vi que o que eu conhecia era bacana, que eu podia agregar para outra empresa de outra forma. E daí consegui prosperar também, né? Porque talvez eu não tivesse alcançado. Mas eu vou te falar, sabe, essa conquista. eu sempre fui a favor da pessoa rodar um pouco mais, cara. Do que ficar 20... Na prática, né? Eu sempre fui a favor de rodar na prática mesmo. Eu acho que existe... Eu sempre falo que existe um mundo lá fora. Sabe, assim, tem muita gente que tem esse apego por empresa, né? Fala, putz, mas se eu sair daqui... Mano, existe um mundo lá fora. Calma, respira que existe um mundo lá fora. E eu acho que... entra essa história do cinto do Batman, né? Você acaba se tornando um profissional um pouco mais complexo. Sabe, assim, de entender um pouco mais Vários de segmentos, né? Eu acho que esse é o linhas. ponto, entender segmentos diferentes. Né? Eu vim da indústria mais alimentícia, mas, cara, trabalhei com produto congelado, refrigerado, seco, bebida. Cara, isso deixa a gente mais robusto, assim, sabe? Exato. Eu acho que a melhor forma de você acelerar a sua carreira é você ter um PDI, né? Você ter um plano de desenvolvimento individual ali, mas você trabalhar para ficar 2, 3 anos ali, 4. Tem sido a média, né, do mercado. A última pesquisa que eu vi, a média hoje é 2 anos que as pessoas ficam no emprego. E isso não é por planejamento pessoal, talvez. Tá sendo... Eu acho que... Ou é? Não, eu acho que não é nem... Eu acho, eu não sei o que você acha, Silvia, mas assim, tá muito difícil se trabalhar numa empresa hoje. Assim, é muito difícil. A pressão, ela tá muito grande. E aí eu acho que rola aquela coisa de assim, putz, vou respirar novos ares. Eu melhor acho que sofrer tá pressão em outro canto. eu acho que é Porque- isso. Mas aí, porque às vezes querendo ou satura, não, né, você dá também. tipo um reset, eu acho, sabe? Dá um reset. Uma renovada, talvez, mudar de área, até mesmo dentro da empresa, você lidar com outras pessoas. Acho que você ficar muito tempo também, acho que você vai se acostumando com alguns problemas e que... Vai você empurrando com a barriga, né? Exato, e aí não é legal, porque aí você não se desenvolve. Não, né? você não se desenvolve. Não desenvolve. E aí eu acho que se torna até um perigo para a carreira, assim, sabe? Porque você vai se tornando uma pessoa mais forte cada ano que passa dentro da empresa e você vai tendo os mesmos hábitos. Parece, sabe? Parece que não te movimenta para você pensar diferente.
E aí é curioso isso, né? Que aí você tem um cara que tá lá mais tempo na empresa, ele não aceita coisa nova, porque ele incomoda. Tem gente que tem receio, né? Também tem medo. Receio, Pô, eu tô fazendo isso aqui há anos, a mesma coisa, viu? O cara, ele faz um negócio diferente. E aí Rola esse coisas, lance né? é complicado. Eu sou de outra área, né? Eu, quando trampava assim mais mesmo, trampava na área da indústria. Então eu trampei em 4 empresas diferentes. Tipo, 5 anos, quase 6. Na primeira, aí a empresa ficou ruim financeiro, teve que fechar as portas, deu um salseiro lá, um rolo do caramba. E eu também já tava tranquilo, aí eu fiquei 3 meses sem trabalhar. Porque eles falaram, não vamos mandar ninguém embora não, vocês não vão embora não. Nós vai ficar uns meses aí quando voltar a firma, nós vai pagar tudo certinho. Eu falei, beleza, eu só vivendo e gastando dinheiro. Passou 3 meses, nada. Aí eu falei, opa, voltei lá, os caras falaram, não, vai pra justiça. Vai pra justiça que nós não vai poder te mandar embora, então você dá um jeito lá. Eu falei, beleza. Aí eu entrei com ação e nisso eu fui trabalhar em outra empresa. Aí eu fiquei mais 4 ou 5 anos na outra empresa. E a ação rolando, até que saiu a ação certinho. Dessa outra empresa também deu aquela época da confusão, da época da eleição presidencial, aquela que gerou a polêmica máxima. Foi tenso. Que os pessoal da empresa lá, eles eram muito puxados pro lado da direita, com camisa e o caralho. E eu já tava um pouco mais tranquilo. E eu contestava. Nossa, eu era chato também. Hoje eu vejo e falo, nossa, era difícil me aturar. Quando você fala tranquilo, Nossa. financeiramente. Eu tava aí mais você suave. podia confrontar mais. Nossa, eu falava um bolão pros caras. Aí é bom demais, né? Eu quero chegar nesse nível. caras de- falavam, Liberdade financeira. A minha situação não permite confrontar nada, velho. Não, mano, os caras falavam, como é que se... Aí eu falo, tipo assim, eu sempre fui muito sincero, assim, eu falava pros pessoal, tipo, a minha irmã, ela estudou RH. Mas eu também, no que era fazer conta de hora extra, DSR, isso tudo eu aprendi, independente dela, eu quero meu dinheiro, eu quero saber como é que é. Aí eu ia atrás, eu descobri todas as contas eu sabia fazer. Então os caras vinham e falavam, não, Daniel, isso aqui dá certo? Eu falava, ó, aqui assim, 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 tá. Não, isso aqui não tá não, pode ir lá que alguém fez conta errada. E aí eu ia explicando também pros caras, tipo, aí abrindo, olha, tá pagando por fora. Não, isso aqui tá errado, por causa disso, mas você ia contaminando, aí os caras via, aí os caras não gostavam. Aí, e a minha mão de obra, ela também chegou um tempo que não tinha mais necessidade, eu também percebi isso, falei, mano, aqui já tá osso. Aí eu voltei de férias também, ela falou, vai embora, você tá convidado a se retirar. Aí deu pandemia, Faz parte. isso foi em 2019, 2020, janeiro de 2020. Aí deu aquele lance, pandemia e tal. Aí eu fiquei trampando na rua, porque eu não queria ficar parado, eu ficava trabalhando de moto, ia daqui pra ali. E depois fui pra outra firma. E aí você vai vendo o comportamento das pessoas. E o comportamento do pessoal de fábrica, que não tem estudo de tipo nenhum, fiz o Senai. Pra quem trabalha na fábrica, o cara que ele fez o Senai e o cara que não fez, tá uma distância enorme. E é uma coisa tão simples. E dá uma distância por qualidade técnica. Então quando eu cheguei na outra empresa, depois disso, para trabalhar, era a mesma coisa. Eu tive que reduzir meu salário para entrar num cargo que não era do meu interesse, porque lá tinha o cargo que era de meu interesse. Eu falei, eu vou cavar minha vaga até chegar uma chance de eu ter uma oportunidade ali e melhorar meu salário. Então eu rebaixei minha carteira. Aí era aquele negócio, eu era obrigado a ouvir bobagem de gente. Aí eu falava, tem que ouvir isso aqui ainda, mano. E aí eu vi o comportamento das pessoas. Falei, mano, vocês não vai, você faz um curso. Em vez de você ficar fazendo hora extra, vai fazer o curso no Senai, mano. Em vez de você ficar aqui fazendo hora extra, vai fazer o curso, que aí você vai se melhorando, vai tentando caminhar. E pra mim tentar evoluir. E juntava o dinheiro. Aí até a hora que os caras lá também não me aguentou. E eu falava, né, eu batia, mano, eu enchi o saco dos caras de um jeito que eu falo, meu Deus do céu. Mas eu também eu tinha minha razão. Eu já falei isso aqui, eu tinha minha razão. E é aquilo que eu falei, mano, se eu tô na minha razão, eu tô, se eu não tô, eu não tô. Pode ser uma criança. Se a criança tiver na razão, você abaixa a orelha e deixa quieto. Agora, se não tiver também, pode ser dono de firma, pode ser quem for. Não custando minha vida, eu vou... Tem uma margem de segurança. Tem uma margem de segurança. Se eu ver que se vai custar a minha integridade assim, eu já repenso. Mas caso contrário, esquece. Não, eu era chato pra caramba, mandei da firma. Mas eu quero voltar a trabalhar ainda numa empresa aí. Mas só pra janeiro. Que atende as minhas depois do vontades. carnaval. Eu quero trabalhar numa expectativa empresa aí, do mas cliente. tem que atender as minhas vontades aí, senão eu vou repensar.
Ô Juliana, queria fazer uma pergunta para você, voltada a todo esse nosso bate-papo. Você acha que o sistema como um todo, tá? Ele incentiva o empreendedor negro brasileiro ou ele aplaude quando dá certo? Ou nenhum dos dois? O que você acha? Eu acho que só aplaude quando dá certo, né? Né? Eu acredito que a gente não tenha tantas ferramentas para incentivar esse empreendedorismo. A gente só gosta de colocar lá que não é mais desempregado e chamar que é empreendedor. Eu acho que enfim, né, o governo, o sistema, ele trabalha nesse formato de tirar a pessoa agora, não é mais um desempregado, é um empreendedor. Mas, assim, a realidade não é essa, né? A pessoa está ali batalhando para conseguir sobreviver. É a sobrevivência, na verdade. Não tem né? uma estrutura. Tem Olha, estrutura. aqui você tem um plano de negócios, onde você pode se capacitar. São poucas pessoas que têm essa informação, que sabem que pode procurar um Sebrae, que pode estruturar o processo dele. Não existe isso, um local onde a pessoa consiga estruturar o negócio dela para dizer que ele é um empreendedor, que ele tem uma empresa, conscientizar que ele financeiramente ele tem que separar o CPF do CNPJ. O Sebrae carrega meio que isso nas costas também, né? O Sebrae, sim. O Sebrae acho que é um cara, é uma referência forte, mas me corrija, Lê, se eu estiver errado. O Sebrae está indo muito nessa onda de consultoria, né? E aí é o que a Juliana está falando, o cara que é pequeno, que está começando, ele não vai conseguir ter o capital. Não consegue, né? Ele investe o que ele tem para comprar mercadoria, a maioria são de vendas, né? E aí ele tenta ali sobreviver, lucrar, enfim, gerar um negócio dele, mas totalmente sem estrutura. E aí quando dá certo, né, o sistema aplaude porque começa a se estruturar, pagar... Valida também a propaganda, né? Porque é menos um na fila do emprego, mais um empreendedor individual e que se fizer tudo certinho pode ter pessoas trabalhando para ele. Quantos fizeram lá o MEI da vida e estão endividados, não pagaram, enfim, acabam herdando uma pendência financeira ali de uma estrutura que ele não conseguiu dar conta, né? É curioso, assim, porque eu vejo os empreendedores de família mais estruturada, que hoje, eu não vou citar nome de empresas, né? Mas que são grandes empresas e tudo mais, e é curioso ver o discurso deles. Que normalmente é assim, mas eu comecei, foi muito difícil. Mas você vai ver esse começo que ele tá falando que é difícil, pra nós o começo dele já é muito distante, velho. Sabe assim, de ele ter um pai pra bancar um capital inicial ali. Cara, ele já começa com alguma coisa, a gente começa com menos zero. Não, menos muito. Mas menos uma tudo. Uma estrutura familiar, um amigo, um pai, um parente que investiu começa com menos negócio. tudo, né, cara? Mas assim, é outra coisa, porque ele vai falar da perspectiva dele, de fato, né? Então, para eles, às vezes você começar um negócio com 100 mil reais, você tá apertado. Obviamente que, acho que pela magnitude do dinheiro que eles devem ter e tudo mais, talvez 100 mil reais mesmo seja tipo um troco, de fato, para a realidade deles, né? Para nossa, seria um respiro, né? E outra, a gente não vai poder errar, né? O tempo cobra como, né, pra gente? A gente não tem muito o que errar, porque a gente já não tem. Quando consegue acumular alguma coisa para poder iniciar, tipo, você não pode errar de jeito nenhum, que se você quebrar, mano, tipo, você voltou tipo, muito para trás. Quantas mil vidas um empreendedor tem isso também, na periferia vai conseguir 100 mil reais? Não que eles também não vão arriscar alguma coisa. Mil vidas ele tem que trabalhar para conseguir mas acho que mais percentual para nós é mais pesado, né? Muito mais pesado. Porque, que nem você falou, se a gente já não tem um exemplo físico, material ali, ó, de alguém que fez a coisa e andou, a referência fica distante. E a pessoa sem referência, você fala, eu que vou ser a referência como? É muito difícil. É difícil. Tem outro lado também, assim, né? Tem muita gente dando certo também. Inclusive de periferia. E eu vejo que tem uma mudança muito grande, principalmente depois da internet. A gente veio conversando isso no carro agora. Também. Né? Eu acho que a internet ajudou a ter um alcance maior. Acho que a pandemia, ela deu... Nossa, ela novos caminhos, né? Dentro desse período, forçou a pessoa a se comunicar de alguma maneira, né? Que as pessoas queriam ser. E nisso a gente é bom, né? Mas isso a gente é bom também, né? Eu digo nós, mais afastado ali, enfim, isso a gente é muito bom.
Coisa que eu acho que o cara bem nascido dentro de empresa, ele sofre hoje em dia. E ele vai sofrer cada vez mais. Eles não estão se atentando a isso, eu vejo, sabia? Essa parte de comunicação, porque você tem que ter o jeito ali de lidar com pessoas, né? Eles nunca vão aceitar o feedback, por exemplo. Eles não têm... né? Eu tô pronto para aceitar o feedback, uma crítica, né? A gente já tá acostumado, né? Sim. Então, eu acho que essa galera mais bem nascida vai Acaba sofrer tendo que muito ter mais como liderança. criatividade Eu já pra- vejo pra eles sair sofrendo, sabia? dessas situações. Eu já vejo eles sofrendo. A galera bem nascida. Eu já vejo eles bater na Sofrer nave. nessa questão. Nessa questão de liderança, porque era muito fácil, eu acho, para eles liderar. Só que como a gente a outra parte que era liderada, ela começou a ficar mais esperta também, entender um pouco mais, então já há um confronto, né? Não, É isso uma aqui tá mudança de geração, né? mudança de geração, As principalmente. pessoas não aceitam É. mais trabalhar muitas horas e não ter um propósito de vida. A nova geração vai mudar bastante. Vai. O eu pessoal também acho que- parece que também, né? Estão querendo aproveitar a vida do que simplesmente, tipo, supostamente trabalhar para alguém sem que ele consiga, tipo, qual que é o meu? E para mim, vem o quê? Além da remuneração, né? Eu preciso ter tempo para me viver também, né? Então também tem isso, né? Acho que a qualidade de vida, a necessidade de manter, né? Alguma qualidade de vida cabível dentro desse tempo para poder fazer valer a pena, né? Porque você também trabalhar, que seja para você, aí quando é para si, já é outra fita, né? Já é diferente. Parece que não tem sono, parece que não tem É fome. diferente. Agora quando é para terceiros, aí é Você coisa- trabalhando para outro muitas horas, você vai ganhar a mesma coisa do seu contrato, né? Agora, para você e o negócio dando certo, quanto mais você trabalhar e mais dá certo, mais você ganha. Acho que essa é a diferença, né? Então, tem que ter a compensação, né? Ou compensa com dinheiro, ou você compensa com tempo. Ah, mas nunca existiu isso, né, Zé? Do liderado, da pessoa que é empregada, nunca existiu isso, essa compensação. Trabalhava muito com poucos ganhos, né? Nossos pais, principalmente, viveram isso. Tinha a segurança. A segurança. Mas então, mas o que essa é um dos pontos, porque às vezes quem não fica na hora extra, quem não faz tipo assim supostamente mais do que o que é a obrigação, é o primeiro na lista da pista, da rua. Então teve esse lance, essa cultura também. Tem. Quanto menos você colabora com a empresa, tipo, você não está fazendo parte daquele time de fato, que é o que eles chamam. Então, montar o time aí, vamos fazer, preciso de você e você. Que é outra vez o que eu vou falar que entrou na minha condição, que eu não ficava. Eu falei, não, essa hora essa aí, então não. Vai pagar por fora da folha ainda? Não. Então, eu tô fora. Eu não Deixa cheguei nesse nível financeiro para falar não. então, assim, tem um preço alto, tem uma parte de ser gostoso de você poder falar isso para uma pessoa que você acha que você nunca poderia falar isso, e você vê a reação na cara da pessoa de nunca esperar ouvir aquilo de quem De ela ouvir. você. Então, Fala assim, quem é você, mano? Não é possível que então, tu é tipo aquele bagulho de você entrar em algum lugar e você ser confundido com o funcionário do espaço. Aconteceu isso comigo esses dias, mano. Mas o contrário, eu fui numa loja, tava trabalhando também, pobre louco, maluco, que eu gosto de fazer uns trampos. Perguntei pra mulher assim, ô moça, aonde que eu pego tal coisa, parça? A mulher tomou um choque, só que ela ficou meio pá. E do outro lado tava os pessoal que trabalhava mesmo. E do lado tava um cara, e eu não sabia que, depois que eu fiz a leitura, era tipo o marido dela. O cara ficou mais bravo que ela. Só que ele também não conseguiu falar nada. Ele ficou quieto, tipo assim, porque nós normalmente é mais confundido com o funcionário, né? Aí a pessoa era branca. confundiu a pessoa? Mano. Puta! E não foi. É raro isso, hein, João? É raro, eu também entenderam ao Aí contrário. a mulher falou. Ela falou, com esses meninos aqui. Só que antes dela falar, teve aquela pausa, tipo assim, mas o que foi que esse cara falou pra mim, mano? Tipo, tá perguntando pra mim onde é que tá tal coisa, velho. E o cara, que era o marido dela, também ficou no choque. Aí ele deu um passo pra aproximar dela pra mostrar que era um casal, né? O corpo fala. Aí eu perguntei, valeu, beleza. Virei as costas. Aí eu lembrei que acho que nós estávamos falando isso há um tempo sobre esse lance de você ser sempre confundido com Você viu que tem o cara que tá fazendo isso daí como pegadinha, né? É um cara negro, aí ele entra nos lugares Mano, e aí mas ele foi pega as natural. pessoas brancas Aí quando e faz. A reação das pessoas é muito Quando engraçada. eu dei as costas que eu fui andando e rindo e tentando lembrar. Falei, mano, eu tava falando disso. Falei, mas não, eu fiz
sem a maldade, mano. Sem a intenção nenhuma. Mas eu vi o choque que foi. Falei, cara... Acontece, né? Agora tá Você virou o jogo. Virou já. Por um segundo você... A favela Mas venceu. talvez ela não né? merecia aquilo, mas eu vou fazer o quê? Aconteceu, Não, não se foi querer, querendo, bora. mas é um choque que pra gente era muito mais comum. As pessoas vinham perguntar pra Nossa. gente dentro de... onde fica tal coisa? Ah, mano. Eu fui embora de um casamento por causa disso, velho. Eu contei essa história pra você. Essa é sua, você também... Aí você foi... Casamento top, tava com a Camila. E aí a mulher chegou e ela achou que era o segurança, mano. Sabe, pô, nunca viu o pretinho de paletó, né, velho? Ela tá tirando, Pô, né? mano, tá vendo? Até agora eu consegui juntar um dinheiro pra comprar um paletó Falei, bonito. porra, mano, eu paguei 10 parcelas esse paletó aqui, velho. Pior que foi mesmo. E aí, só que aí a Camila se revoltou, mano. Minha esposa se revoltou, vamos embora agora. E aí o marido da mulher também, ele ficou muito constrangido e falou um monte pra mulher. Falou, pô, da onde você tá tirando teu cara de segurança, velho? E dava pra ver que era um brancão também, né? Mas talvez ele tinha outro tipo de consciência, né? Sim. Falou, olha pro cara. E aí me constrangiu mais ainda também. Olha isso. Onde você viu que você... Olha neném, esses caras, o que você anda? Onde você viu que, Forte, né? que ele é segurança? Pequeno. E aí a Camila falou, não, vamos embora, que eu não tenho mais nem estômago pra ficar Mas você, aqui, mano. você devolveu uma dessa, não devolveu pra uma mulher uma vez? Então, aí foi... Isso foi, Ou foi na, nesse? foi na família da Camila. Eu fui aprendendo a jogar o jogo também. Porque eu vi que também bater de frente, eu saía Resolve. perdendo. Eu saía perdendo. É tipo aquela música do Emicida que ele fala, né? Se você responder um palavrão com outro palavrão, só vou ouvir o seu. E aí você vai aprender a jogar o jogo. E aí teve puta, é familiar, então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que a gente tava no casamento, e aí eu vi que ela tinha ali um distrato ali com a gente e tudo mais. Aí eu perguntei pra ela se ela trabalhava no local também. Aí ela ficou, puta, e ela era tipo madrinha da menina, né? E ela ficou, nossa, metralhadora, velho. É assim, no momento foi o que a minha inteligência ou falta dela, a minha raiva foi permitiu eu fazer. devolver, Também não dá pra Devolveu o fazer o quê? Ô Ju, falando ainda em jogo, tá? Falando em jogo, mas voltado aqui pro nosso negócio. Você acha que no Brasil, especificamente falando do Brasil, já é difícil pro negro empreender? Você acha que pra mulher negra é mais difícil? Com certeza. E por quê? Com certeza. Eu acho que pela questão que a mulher carrega, né, de família, ser a cuidadora da família, ainda ter filhos, marido. Então, além da questão do dia a dia do empreender, ela tem uma bagagem que nem sempre, em toda casa, você tem o suporte, né? Então, a mulher normalmente fica com os cuidados. Então, eu penso que essa questão de educação, de cuidado com a família, sempre vai pesar mais para a mulher. Mas e pra mulher negra? O que muda? Então, para a O mulher... que dificulta, vai? Para mim, na minha opinião, o que dificulta é a questão do posicionamento da pessoa, né? Porque normalmente uma mulher negra normalmente não vai empreender, não tá, né, para pessoa branca, olha ali como uma pessoa que serve, né? Em cargos em posição de serviência, não de estrutura de empresa, liderança, de liderança. Eu vejo mais nessa posição, que tem essa dificuldade de você conseguir se posicionar, conseguir ter o crédito, né? Mas o crédito que você diz não é crédito financeiro, você está falando do crédito, sei lá, nossa, é uma mulher negra empreendendo, seria isso? Eu falo assim, essa questão é muito mais sutil, né? Ninguém fala, não vou comprar porque é da mulher negra. Mas assim, gera na minha opinião, uma certa reação de, será que vai entregar? Será que vai fazer? Desconfiança. Uma desconfiança de não ser uma pessoa golpista. E qualidade. Né? E também, assim, não ser uma questão de qualidade. No corporativo, eu já ouvi uma pessoa falando assim, não, eu não compro no iFood, porque aonde que vai ser feita essa comida? Deve vir lá da favela, cozinhar. Caraca. Já escutou isso também, já? Mano, escutar forma, não. tem Nunca tinha pensado assim, olha. Agora eu ouvi. Caramba. Aí eu tava com outra pessoa negra na sala. Eu olhei pra ela assim, dei uma risadinha amarela, mas eu fiquei muito chocada. Então, eu não constrange, consegui né? Nem esboçar. nem responder. Pega de Até porque surpresa, eu não estava né? nesse processo. Mas assim, como que você fala? Eu não como de iFood porque eu não sei onde foi preparado. Vai que vem lá da favela, de um lugar que não tem qualidade.
Só que assim, quem tá na linha de frente de produção, de restaurante, de padaria? Só não É, está são- no local, são- né? Mas normalmente, às vezes, são São pessoas as pessoas de da periferia. periferia que saem de madrugada pra São Eu Paulo. acho que tudo que serve Eu achei um são essas absurdo. pessoas, Não né? é? O cara que abastece o seu carro, o cara que faz seu sapato, o cara que faz sua comida, o seu Todos pão, os acho que serviços, tudo, pela cara. lógica ali, vem de Tudo. quem tá... Tem uma Ah, frase tá, dessa de Instagram, né? Sim. Se você, eu acho que é alguma coisa assim. Se você Tem o do pão, né? Se você tem comer o pão. tem o do pão, porque a padeiro periferia acordou primeiro, né? Você Acho que é chegou isso. no seu trabalho. E se bem que no trampo todo mundo já é meio que quebrado, né? Tanto o motorista quanto os passageiros, né? Já vem todo mundo num bonde só. Mas esse lance é louco, porque às vezes eu vejo também que o pessoal preto e mulheres pretas, algumas que a gente também conversou, empreende pela urgência. Tipo, é meio que obrigado a ir atrás, porque às vezes também até o trampo formal não consegue, porque a É pela entrevista... sobrevivência. Por conta vão- de onde mora, às vezes não tem um CEP certinho, às vezes mora numa favela, mora numa quebrada que não consegue o trampo, aí ela também se vê obrigada a fazer outra coisa, vai fazer uma unha, fazer um cabelo. Procura, assim, na base da luta, não, tipo, aí descobre que tem um talento também para aquilo e vambora. Empreender não é uma questão estratégica, Nem sempre é foi, sobrevivência. nem sempre foi uma escolha, né? Assim, Mas um e se essas pessoas aprendessem uma questão de preparo mais estratégica, será que não mudaria o jogo? A primeira, eu acho que até um fato, assim, a gente precisa entender de uma vez por todas o que é empreendedorismo. Ainda está muito aberto o que é empreendedorismo. A gente ainda confunde muito. Ah, tipo, abrir um CNPJ, você já é empreendedor. Não, você é um empresário, existe uma diferença, né? Eu acho que isso. Mas eu acho que se as pessoas tivessem um órgão mais organizado, tipo um Sebrae mesmo, assim, que ajudasse as pessoas a entender um pouco mais o planejamento estratégico de um pequeno negócio, talvez o negócio seria diferente também, né? A gente precisa muito, é muito carente disso, É. de estrutura, Não, de conhecimento. Que foi mais ou menos o que você trouxe da sua experiência ali de vida, que se não fosse o Projetos MST, sociais. comigo foi a mesma coisa, Juliana. A primeira abertura que eu tive, assim, para me dar um caminho foi através da Força Sindical, lá na Galvão Bueno, na Liberdade, que era muito comum. Né? Então eu tinha vários cursos lá que os caras davam passe pra gente ir, dava lanche, e tinha muito aquela coisa do certificado, né? E aí o que vinha assim, eu era um leão, velho. O que vinha de graça, pô, eu ia pra cima, mas eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Mas eu acho que se não tivesse a Força Sindical, talvez a minha energia, que era muita, talvez tivesse ido pro outro lado ruim. Entendeu? Então olha a importância. Eu lembro. Eu nunca fiz curso lá, mas eu lembro. Eu já fui uma vez. Mas até pra você fazer o curso, você tinha que ter vontade. Porque era muita gente. Era gente. Mas tem que passar em O processo negócio seletivo, lá era fazer uma entrevista. formigueiro Às vezes não passa de primeira, vai na Eu fui uma segunda vez lá, eu não tentativa. sei se eu fui embora de raiva, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Eu falei, mas Você vai chegou a ser pegar, a procurar emprego lá na Força Sindical ou não? Não. Cara, quem Eu pegou... comecei por esse programa de aprendiz. Ah, E aí depois na faculdade. e já é um caminho, estágio. depois corta, já é um caminho meio que dos boy, né? Você pensar, pô, já começou com aprendiz, já é um negócio diferente. Na nossa época, era começar com telemarketing, office boy, era o que tinha, velho. Mas eu lembro da nossa época, assim, um pouco do menor aprendiz que tinha também, mas você tinha que estar cursando. Os que eu lembro eram os pessoal que era do Senai. Que era o mais perto que eu tinha era o lance que era o Senai. Aí os pessoal vinha, todo ano tinha 4. Pegava 4 meninos, ou menino e menina, eu sei que lá na firma que eu trampava tinha. Aí eles vinham, trabalhavam com a gente meio período. Eles iam pro Senai na Vila Alpina, eles estudavam na Vila Alpina. Os moleques eram da hora, os moleques eram gente boa. Aí os caras vinham pra minha... Aí eles entravam na firma lá e ficavam meio que ajudando todo mundo. Aí a sessão que eu trampava era uma sessão da hora, nós éramos os caras da hora, então os moleques queriam os 4 ficar embolados com nós lá em cima. Aí os caras, não, mano, vocês não podem ficar em cima não. Vocês vai um pra cada canto. Então desce 2, desce outro lá, fica só você. Aí ficava só um com nós. E os moleques lá na nossa sessão era mais reservado. Nós era tipo uns moleques também um pouco próximo da idade deles. Eles tinham papo de 16, na época eu acho que eu tinha uns 20, 22. Então ainda tinha um pouco de alguma sintonia mínima, fora o bairro que a gente meio que morava mesmo que no mesmo bairro, mas sem conhecer eles. Então era esse lance dos jovens aprendizes, mas eles tinham que estar cursando alguma coisa em alguma instituição. No nosso caso lá, os moleques que vinham era do Senai. Ô, Juliana, e falando de diversidade dentro das empresas, essa pergunta eu sei que ela incomoda muita gente. É marketing ou existe mesmo? O que você acha? Olha,
Eu acredito que tem algumas empresas que realmente pensam nesse propósito de ter diversidade em relação a mulheres e pessoas negras, né? Outros tipos de Gênero também. de gêneros. Mas a maior parte é marketing. É marketing. É marketing. Estamos aceitando também, né? É marketing. Mas Abriu tem, a tipo, porta. Eu acredito que assim, com esse movimento do Trump, dessas coisas em relação à diversidade, todo mundo tirou o pé, né? O mercado tirou o pé, ficou muito... Era o que eles queriam, né? Acho que É porque ele veio bem incisivo, ele tá sem medo nenhum. Tipo, ele não tem esse negócio de... O tal do cancelamento, eles não estão nem aí pra isso. Eles têm a diretriz dele lá e segue. E quem... Aí ele fala, o cara já falou que não precisa de muita coisa disso aí não. Isso aí é frescura, vambora. Vamos nessa onda agora mesmo, deixa quieto. Porque tem o tal do politicamente correto, né? Então, assim, as empresas que, de repente, principalmente aqui, logicamente, no Brasil, que saíam os estudos que falavam a maior parte da população brasileira já se autodeclara negros ou pardos, vai. Então, as empresas que entenderam isso e, obviamente, essas pessoas consomem a coisa que ele falou, que eu consumo. Então, tipo, eu não vou poder deixar de vender para aquele meu cliente. Então, eu vou me adiantar. Então, eu vou contratar mais pessoas negras ou vou mostrar mais as que já estão aqui e vamos seguir o rumo. Porque aí nós vamos poder falar que nós somos as primeiras, os pioneiros a abraçar tal causa X, causa Y, mas não só por entender a necessidade do respeito mútuo e de igualdade, melhores condições para todos, mas como uma questão política também, né? Falar, pô, eu tenho uma cota aqui que tem tanto pessoa homossexual que seja, tem tanto pessoa negra, tem tanta mulher preta. E aí eles se blindam nisso, ó, aqui não é racista. Tem ali, aqui não é homofóbico, ó, tem ali, aqui não sei o quê. Então tem esse lado também. Mas pelo bem ou pelo mal tem que ter, né? Eu penso que, assim, sendo marketing ou não, as pessoas negras precisam aproveitar esse momento e se posicionar. Também acho. Já que é um movimento. Não, eu penso assim, abriu uma porta, vamos entrar. Beneficiar disso, então. Sim. Né? Eu já participei de um evento, né? E onde eu vou... Né? Corta. Eu já participei de um evento que uma palestrante, era uma pessoa negra do mercado, muito forte, que ia falar sobre diversidade. E daí, como não tinha muitas pessoas negras, né, nessa associação, eles convidaram outras pessoas para fazer uma bancada ali de pessoas que iam assistir a palestra, que eram diversas. E aí a palestrante, depois ali no meio do happy hour, falou, nossa, eu adorei essa associação, tem muita pessoa negra. E aí eu pensando comigo, eu nunca vi essas pessoas aqui. Tá contratado, temporário. Só figurinistas, né? E eu não... Falei, não vou... Caraca. Você não jogou... Não vou criar problema aqui, mas assim... Falei, gente, claramente é uma bandeira, né? Então, fizeram o politicamente incorreto. Nesse... E pra você ver que situação também, né? Porque até as próprias pessoas que foram contratadas para estar ali talvez sabiam que era só para fazer aquelas... E depois... E pra você ver em que situação tá, que a pessoa tem que aceitar, né? Tipo, concordar em figurar ali como se fosse funcionário e de fato não seja. É um bagulho complicado também, né? Porque eles tiveram que contratar temporários pretos pra validar o discurso. Porra, mano. O mercado tem as suas táticas, velho. Tem as suas táticas, né? E você já sentiu que você tinha que ser 2 vezes mais por ser uma mulher negra? Claro que ninguém vai falar isso, mas você já sentiu isso? Sim, muito. Muito? Muito. Assim, na minha visão, a gente tem que se provar, fazer 3, 4 vezes mais. Não é só ser fora da curva ali, fazer o seu, fazer além. Não, você tem que 3, 4 vezes mais. Isso meio que tem que sempre. se provar 3, 4 vezes mais, porque não é o suficiente. Você precisa sempre entregar mais. E aí, se você não faz isso, você está atrasado. Mesmo entregando, você não é promovido. Né? Mesmo entregando, não é? Imagina se você não fizesse. Se você tiver na média. 3 vezes na mais. média. Tipo, se não você tinha tiver nem na média, chegado. não fica, né? Acho que não tinha nem chegado ao cargo que você está hoje. Entendeu? Se fosse na média. Agora, para alcançar aquele topo mesmo, aí já é outro... E você vê isso nas posições, né? Na liderança. Você olha para a liderança, você enxerga isso, é visível isso. Então, isso não é nem querer, porque às vezes, sabe o que pode soar? Que a gente, tipo assim, só fica reclamando. Mas é uma realidade.
A gente foi fazer... A gente foi lá na Legião Mirim, né? No local que a gente ia fazer um curso quando a gente era também jovem ali. E depois de 18 anos a gente voltou lá. E a gente foi, enfim, desligado do curso. A gente Faltando 2 dias pra acabar. A gente completou Desligado é bem bonitinho, né? A gente foi expulso. Eles usavam o termo desligado, né? Então, mas a gente foi meio que expulso mesmo do curso no final, mas a gente já tinha tipo, absorvido todo o conteúdo, só que a gente não pegou o diploma. Então não validou perante o mercado, não validou nada, né? E aí depois aí passou o tempo, não sei o que, aí ele já tinha dado aula no Senac e tudo mais, falou, pô, Daniel, vamos lá, organizei um esquema lá na Legião, lá pra gente poder falar um pouco da nossa trajetória pós-Legião, né, com todos esses problemas que teve e tal. E aí a gente vê lá o quadro de presidentes da associação. Mano, acho que de 20 anos ou 40 anos, não sei, que é biênio lá, né, então é de cada 2 anos, um presidente fica durante 2 anos. Só que nas fotos eram muitas pessoas. Então, tipo, provavelmente a Legião lá deve ter mais de 40 anos. E acho que não teve um presidente preto. Mulher, que teve presidente, acho que tem umas 2 ou 3 fotos lá. Que era outra coisa que a gente falou, pô, por mais que vocês falam, que vocês ajudam. Beleza, ajuda mesmo, orienta, dá uma direção. Mas nesse lance da direção, pá mesmo assim, são sempre os mesmos rostos. É sempre a mesma coisa. E aí a gente fica nessa questão, será que é por falta de capacidade dos nossos? Ou por que é? Aí não tem muito o que correr. Dá pra saber que, infelizmente... O mercado sempre diz, eu não coloco porque eu não encontro pessoas capacitadas. Mas qual que é o seu papel como empresa? Qual que é o seu papel social como empresa? Desenvolve. Cria programas. Cria um programa de trainee focado para pessoas negras, como o Magazine Luiza fez. Não tenho? Capacita. Se tem a skill que você precisa, desenvolve a parte técnica, né? E aí é mais fácil dizer que eu não encontro, que eu não tenho no mercado. Mas tem um negócio que me deixa confuso nessa frase aí, sabe o que é, Juliana? Eu já escutei também ela no mercado, mas aí eu fico olhando também o pessoal que tá falando, pô, mas você também não é tudo isso, velho. Claro que você não pode falar. Caraca, velho, por que você tem vários gaps, mano? Por que você não passou por esse filtro, né, velho? É verdade. Não tem isso? Olha lá, Tem muito. Você não pode nem pensar em falar, né, mano? Você já tá sendo... É prepotência, né? Sua. Nossa, vira prepotência, né? Vira prepotência. Não é brincadeira não, gente. Aí é mais fácil usar esse discurso, que não encontra pessoas capacitadas, do que... E como que a pessoa vai ser capacitada? Porque normalmente as pessoas vêm de uma família mais humilde, que não teve oportunidade de estudos, trabalhou por sobrevivência, trabalha mais horas do que a média. Então, como que vai se desenvolver? Em cima disso, Juliana, qual que é o peso emocional de uma mulher negra empreendedora tendo que lidar com tudo isso? Quais as consequências emocionais que essa mulher pode ter? Olha, eu acredito que é bem é bem frustrante, né? Eu acho que a sobrecarga emocional, você ouve muitas coisas, né? Você ouve muita coisa. Ao mesmo tempo que você fica forte, né? Aquilo deixa marcas que você vai levar anos para resolver. E é engraçado, eu acho que a gente se atenta muito pouco a essas marcas que deixa, né? Parece que a gente vai suportando e vai levando, mas a gente parece que não vai ter consequência, mas já tá tendo assim no seu corpo, você nem percebe, né? Sim. Nem percebe. Você não consegue mais produzir a mesma coisa, você não vai no mesmo ritmo. E aí depois você é cobrado que... Aí você passou um pouco do limite, tá um pouco, né? A empresa adoece, o funcionário, e aí depois a pessoa não tem equilíbrio emocional, a pessoa passou do limite ali. Eles inventam essas expressões, né? Eles inventam. Essas expressões aí que a pessoa não tem resiliência, por exemplo, que é o que mais a gente escuta, né? Tá no mesmo pacote do mimimi. Sabe assim? Eles vão inventando essas expressões justamente pra gente não acender. Sabe assim? Fala, pô, e aí você também se questiona, fala, cara, que será, velho? Será que também eu não tô muito mimizento? Você começa a se duvidar. O que eu tô falando, assim, é besteira ou a pessoa é sem noção? Você fica até confuso, né? Fica. De tipo,
será que eu tô sendo Questionamento. muito, né? A gente duvida muito da nossa capacidade, será falta muito, realmente eu não tô ali bom, não sou o suficiente, eu tenho que estudar mais, sempre vai ter um check ali na lista que você não tá cumprindo, que você vai ficar nesse sentimento de A gente se sabota, eu acho, Juliana, sabia? Eu acho que a gente se sabota. Eu tive um feedback esse tempo atrás, já pensando até no outro caminho, e aí minha chefe falou assim, mas você não imaginava? Eu falei, não, não imaginava. Pra mim tava na ordem natural, assim, sabe? E a pessoa às vezes confiando mais em você do que você mesmo confia em você, né? É sabotagem, autossabotagem. Nem sempre, né? A gente às vezes lidar com alguns desafios, às vezes a pessoa que não sabe metade tá naquela posição. E aí você tem que ouvir algumas coisas. Você tá lá mais ensinando do que ouvindo, sendo desenvolvido. E ainda tem que escutar isso. Mas eu acho que você poderia ser mais, menos. Você entende a complexidade do meu trabalho? Não. Então, assim, como que você quer falar como eu tenho que fazer se você minimamente não conhece? É difícil, né? E aí você tem que ouvir. É que não tô desvalidando ali onde uma pessoa tá no cargo. Eu acho que ninguém chega em algum cargo à toa. Ninguém, à toa, eu tenho certeza que ninguém chega. Mas pode ter os gaps, realmente. Pode ter os gaps que às vezes pela fisionomia vai passar batido e que por nós não passaria. Eu acho que vai da narrativa, né? Às vezes a pessoa cria uma boa narrativa. Também. Um bom discurso, um bom QI. Também. E aí as oportunidades vão aparecendo, né? Mas esse negócio também de estar num cargo alto, Juliana, nem sempre também está validado só a técnica. Nem sempre, porque tem uma questão também de você estar naquele cargo e você aguentar uma pressão grande que só a técnica às vezes não resolve. Resolve muito mais uma pessoa que suporta aquela pressão de administrar todo aquele negócio pegando fogo do que a técnica, entendeu? Acho que tem um pouco disso. Mas ela é boa tecnicamente em liderança, em gestão de pessoas, em gestão de projetos. Tecnicamente não tem a skill para execução, né? Porque não é esperado dela, mas ela minimamente tem que ter as outras skills, né? Perfeito não vai ter ninguém, né? Num cargo perfeito. Isso a gente sabe. Mas a gente vai acabar entrando em outros detalhes mais técnicos, né? Eu queria voltar e fazer uma pergunta sobre o livro. Voltar para o tema do livro aqui. Eu vi, né, pelas redes sociais que esse livro aqui, chegou na mão da ministra Carmen Lúcia. É verdade, hein? Sim. Como que vocês conseguiram? Como que você se sente assim, sabendo que um material desse aqui de tão importante que é chegar na mão de uma ministra, assim, como vocês conseguiram esse feito aí? Quando eu vi, eu não estava presente, mas quando eu vi, eu fiquei bastante emocionada, porque, inclusive, no lançamento, assim, pra mim, eu não tinha absorvido ainda, entendido o impacto do livro. Eu acho que eu escrevi um pouco digerindo ali a minha história, foi bastante difícil escrever, porque eu tenho que olhar para tudo que eu passei, né? E nem sempre a gente faz esse exercício, né, de olhar para o passado, ver onde a gente já chegou. E daí, ver na mão da ministra, eu fiquei chocada. Falei, eu conheço algumas pessoas do mercado que estão escrevendo livro, lançaram livro. Falei, mas o livro não está na mão da ministra. Falei, gente, quão importante, simbólico, né? muito importante, sim. E foi num evento, né, de alinhamento estratégico do programa, do Grupo Mulheres do Brasil. A ministra ela foi convidada para participar como palestrante. E no meio do evento, as organizadoras do livro presentearam a ministra com o livro. Falou um pouquinho do projeto, tudo mais, do desafio que foi escrever e acreditar, né, no nosso potencial. E daí ela recebeu, agradeceu, então assim, foi bastante impactante, né? Bom demais. Foi assim, muito bom. foi Sério? meio inacreditável. Eu falei, nossa, a ministra... Nossa, e Recebeu a meu ministra, né, cara? Porra, ali da alta patente. Sim, demais, sensacional, pô. Foi bem emocionante. E aí, no dia seguinte, o livro apareceu
na nova galeria do Magazine, que foi inaugurado essas semanas. Foi redesenhado, né, a Livraria Cultura lá no Conjunto Nacional, pelo grupo Certo. Magazine Luiza, então tem um ecossistema de várias lojas. Então eles mantiveram um pouco ali a estrutura. É na da Avenida livraria. Paulista ainda? Sim. É porque teve esse lance de fechar, então dá pra achar aí o livro aí, pessoal. Tá nas livrarias aí, certo? E aí, no meio do Domingão do Hulk lá, eles mostraram, né, a nova galeria do Magazine Luiza e no meio lá apareceu o livro. Eu falei, Olha nossa, só. eu tô na Globo. Também é mais uma fonte de Um divulgação, dia na mão da exato. ministra, no outro dia na Globo. Muito bom, muito Sim. bom. É, e que Pra alcance menos de um mês isso. de lançamento. Ah, importante. É, ainda mais aqui no Brasil, que a gente vem evoluindo no índice de leitura, mas ainda é muito baixo comparado com os países vizinhos aqui, para comparar aqui perto, né? Que nem na Argentina, que tem praticamente uma livraria em cada quarteirão. Ah, eu não sabia disso, não. É? Na Argentina tem um monte, na verdade. Eu não sei se é essa a conta certa, mas é tipo demais. Então, comparado com o Brasil, não Ah, tem não como sabia. comparar, não. Qual que é o nome da editora? Provérbios. Provérbios. Provérbios Editora. Muito legal. Ó, que o prefácio foi escrito pela Grazi Mendes, a introdução Sauane Bispo, as organizadoras Eliane Leite e Elizabeth Leite. É Muito bom. isso. Com 30 autoras, certo? Exatamente, 30 coautoras. 30 coautoras. Um livro feito por diversas mãos e diversos cérebros femininos aí, ó. Isso aí. Quer falar mais um pouco do livro, Jô? O que a gente deixou de falar? Às vezes a gente Essa importância deixa toda passar. e a gente não E vale pontuou. lembrar que é o volume 2 esse, né? Sim. Então, Exato. já tá tendo a sua história, né? O volume 1 ele ficou top 50 na Amazon em livros. E aí é bem interessante porque o livro alcança muitas pessoas, né? Então muitas histórias estão sendo lidas, contadas e repassadas. Isso traz força para quem está vindo, né? Abrindo portas para quem está vindo. E também abrindo oportunidades para as pessoas que começam a se conscientizar sobre isso e ajudar a trazer patrocínio para que a gente consiga avançar ainda mais com essa questão da conscientização, com a diversidade nas empresas. Muito bom. E é bom escrever sobre a própria história, né? A gente ter essa possibilidade, Verdade. né? Verdade. É bom e, assim, é bastante difícil. Porque fica fiel também, né? Muito a mais. gente vai digerindo algumas coisas que, às vezes, eu acredito que a gente vai sobrevivendo a várias situações. E daí, eu acho que não consegue nem entender, né? No dia a dia, a gente não vai nem entender né, situações, cenários, vivências. Tá ali guardado, né, Juliane? Aí você vai olhando mexer. ali pra trás, você fala, nossa, E eu quão passei grande por é, isso, né? eu passei por Pode crer. aquilo, eu vim da Brasilândia, hoje eu né, moro num outro local e como eu ascendi, consigo trazer outras pessoas da minha família, outras pessoas também próximas a mim, e é bem legal, assim. É um pouco difícil olhar para a história, é um pouco doído, mas é bacana. Dizem que só é eterno quem divide. Eu gosto dessa frase. Eu acho que o livro, esse livro especificamente, ele traz isso, né? Divide, traz uma releitura pessoal, que eu também acho que não deve ser fácil, principalmente tem coisa que está ali guardada e você vai mexer para refletir, né? Mas que para muitas pessoas que estão iniciando, que querem ter seu próprio negócio, faz total sentido, né, Juliana? Então, Legal. muito e tem uma importante. frase no livro da Grazi Mendes, né? Ela coloca assim, qual a mudança que a sua caneta alcança? Uau! Então é uma reflexão assim Puta. muito poderosa para quem lê o livro, quem lê as nossas histórias, né? As 30 histórias. E traz essa consciência, né, de dificuldade, de desafio do mercado, de visibilidade, porque nem todo mundo para refletir, né, sobre esses pontos. E daí aí a pessoa que lê isso e que tem uma caneta na mão, o que ela pode fazer de diferente, né? Quantas histórias ela pode mudar? Quantas pontes ela pode criar? Quantas oportunidades Eu vi ela pode abrir? isso que você está falando, só para a gente concluir. Eu vi na entrevista do Ronaldo Fenômeno, no programa do podcast do Mano Brown, ele falou assim que ele não tinha a ideia
do movimento racial, né? E como ele se arrepende, assim, que ele poderia ter usado isso quando ele foi o melhor jogador do mundo, o impacto que teria, né? Porque eu acho que o Ronaldo foi o último brasileiro que parava aeroporto, né? Talvez o Neymar, mas na época que não existia rede social, que era muito mais voltada para a televisão, então eram bilhões de pessoas conectadas, né? Que se ele tivesse esse letramento racial, ele poderia ter usado de forma diferente, né? Sim. Que passou, faz parte. E os jogadores de futebol na época, eles eram muito criticados porque eles mesmos criticavam o cabelo deles, né? Que eles falavam, meu cabelo é ruim, por isso eu raspo. Eles também sofreram por falta de informação. Né? Não era nem por maldade deles, eu acho que era falta de informação mesmo, enfim. Sim, consciência, né? Consciência, Exatamente, isso aí é complicado. E isso é importante. Recentemente eu estive numa loja para comprar um presente para uma sobrinha. Eu tô lá olhando as bonecas, tal, uma criança pequena. Falei, vou levar uma Baby Alive. Normalmente as meninas gostam, né? Crianças pequenas gostam. Daí eu tô lá na prateleira e olhei uma Baby Alive, acho que é Cozinha o nome. Aí tinha Baby Alive Cozinha, Baby Alive Passeio, Baby Alive outro nome. Tinham 3 bonecas, estilos diferentes. A branca tinha um preço, por exemplo, a Cozinha, R$1,99. A outra, escrito negra, rabiscada assim, negra, R$1,59. Caraca. Aí a outro modelo lá, R$159 e o modelo negra, R$129. E a terceira, a mesma diferenciação de preço. Eu falo, gente, que falta de consciência. A pessoa que precificou isso, a gerência do estabelecimento de uma loja grande, uma rede grande. Eu falo, gente, como é necessário a gente falar sobre isso. Imagina uma criança, né, na loja, às vezes a mãe leva a própria criança para escolher uma boneca e aí tá lá, mãe, mas por que tá mais barato aqui? A boneca que é parecida comigo, negra, tem um preço menor? Uma excelente observação. Eles podem ter pensado um tiro, tipo, saiu pela culatra, né? Falou, vamos deixar mais em conta pro pessoal poder comprar, mas aí tem esse outro lance que é o paralelo com a outra boneca branca. Mas aí se você tem uma conscientização, você põe um preço médio, enfim. Deixa tudo igual ali. Tudo, mas que falta de consciência, assim, né? Você mudar o preço ali. E toda vez que eu dou um presente, principalmente para as meninas, assim, que tem referência de boneca, eu escolho sempre uma boneca negra. Então, isso... E foi muito legal, né, quando eu presenteei essa criança, ela, mãe, a boneca se parece comigo. E aí, conversando isso com uma pessoa próxima a mim, né, eu falei, olha essas imagens aqui, o que você acha? Ah, não entendi. Eu falei assim, não, lê de novo, lê os preços. Não. Tá, mas eu não entendi, me explica. Aí eu falei assim... Você já tem Era uma pessoa branca, ela não entendeu. É mais difícil. E aí quando eu mostrei isso pra minha filha, ela, mãe, isso é racismo. Não pode. A menina tem 12 anos, minha filha tem 12 anos. Eu falei, olha, essa mudança vai vir né? Mas a mudança vai vir da molecada mais nova mesmo. É muito diferente. E aí em outro cômodo, depois eu fui e mostrei pro meu filho, que é mais velho, aí ele, mãe, isso é racismo, tem que denunciar. Eu falei, a minha parte eu tô fazendo, né? Ainda vai ter gente que vai falar, ainda tá mais barato, eles ainda reclamam. Eu ouvi isso! Depois que eu expliquei, eu ouvi isso! Meu Deus do você céu. reclamava que não tinha, agora que tem. Tá reclamando. Tá mais barato, você tá reclamando. Pô, vai ter. Eu falei, aí é um desafio assim, os meus eu tô letrando. Cada coisa no seu momento vai acontecer. Eu tô escrevendo pra muito isso, bom, né? Muito bom. Ismera, quer fazer aí o fechamento? Pô, pode ser, mano, mas que pena também, né? Já passou o tempo voando. Nossa. Voando. Passou bem aí, né? Caraca. Pô, então, com grande tristeza, mas chegamos às considerações finais. Queria agradecer novamente aqui, em nome do Fora da Caixa Podcast, a presença da Juliana, que aceitou o nosso convite. Muito obrigado por dividir com a gente as suas experiências aí. E parabéns pelo livro, parabéns pela sua trajetória. Né, e que continue dando grandes passos aí na sua vida com todo o seu conhecimento, na sua família também, certo? E se deixamos de falar alguma coisa, né, volto a dizer, se deixamos de pontuar alguma coisa importante,
Fica à disposição aí para você dar mais um recado pro público aí que está assistindo a gente. Obrigada. Foi um prazer participar, foi bacana. Agora passou super rápido, a gente nem notou, né? O meu recado é para que as pessoas tenham mais consciência, né? Quando estiverem em locais assim de privilégio, que olhem para o lado e reparem nas pessoas, né? Quantas pessoas negras estão naquele local. E as pessoas que têm a caneta, que possam participar de projetos como esse e mudar um pouco a sociedade, né? A visão de mundo que elas têm, enfim, criando conscientização, buscando letramento, cursos de vieses inconscientes para entender o que ali por trás ela não tem visto, né? Ou ela tem atitudes que não condizem com o discurso que ela tem, né? E é isso. E da nossa parte aqui também, Juliana, mandar um grande abraço pro grupo de mulheres do Brasil, tá? Um grupo extremamente importante, e que vocês continuem nesse sucesso, nessa caminhada firme e fortes, né? Eu sei que a gente também, nós homens, precisamos apoiar mais, né? Precisa estar mais atento a todas as movimentações, e da nossa parte, pelo menos daqui do Fora da Caixa, vai ter sempre as considerações. Beleza? Beleza, obrigada. Obrigadão, Ju. Valeu. Foi ótimo. Tamo junto, Fora da Caixa.